Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje, vamos conversar com o secretário de Meio Ambiente e Urbanismo da Prefeitura de Natal, Marcelo Rosado. É o nosso convidado de hoje, do nosso programa Boa Tarde Cidadão, ao vivo e com a sua participação. Quais são as perguntas que você gostaria de fazer para o secretário de Meio Ambiente e Urbanismo da Prefeitura de Natal? Você é empresário da área da construção civil, você é trabalhador da construção civil, você que tem a sua residência, quer fazer às vezes alguma reforma, tem dificuldades de licenciar algum projeto de reforma ou mesmo de construção, autônomos, pequenos construtores, enfim, aqueles que atuam também com alguma atividade que pode impactar ou não no meio ambiente, aqueles que querem licenciar a sua empresa para atuar na cidade do Natal, tudo isso passa pela CEMURB. Então hoje será o nosso convidado Marcelo Rosado ao vivo na Band Natal, conversando comigo e com você que está em casa nos acompanhando em todo o Rio Grande do Norte. Eu quero fazer um comentário aqui em relação a houve uma decisão judicial, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte decidiu pela ilegalidade na greve dos professores do município de Goianinha. O prefeito já vinha há um certo tempo preocupado com esta situação de greve no município de Goianinha e diante dessa situação da greve do município de Goianinha, havia uma decisão em primeira instância da juíza local, depois houve uma modificação e ficou naquela incerteza do que é que poderia acontecer em relação àquela decisão judicial, se seria mantida ou se não seria mantida em relação à greve, de ser ou não ser legal no município de Goianinha. Trata-se de um movimento feito pelos professores há bem pouco tempo, já nomeados pelo prefeito da cidade de Goianinha, Júnior Rocha, efetivados de acordo com o último concurso público, e havia essa situação. O prefeito já estava cumprindo vários direitos trabalhistas ligados aos professores do município de Goianinha, pediu a ilegalidade da greve, porque uma grande parte já havia sido cumprida e haviam outras exigências que não haveria condição de se cumprir no momento. Portanto, dentro da situação, a Justiça analisou e deu ganho de causa à Prefeitura Municipal de Goianinha, portanto, decretada ilegal a greve dos professores neste município, município polo da região agreste do estado do Rio Grande do Norte. Também outro assunto que gostaria de comentar e até gostaria também de ouvir a opinião daqui a pouquinho do nosso convidado de hoje, secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, Marcelo Rosado, em relação ao acontecimento que nós observamos, foi divulgado pela imprensa local, pelo site do nosso jornal de hoje, e houve a divulgação de que a empresa Marquise estaria, ela que presta serviços para a Urbana, a companhia que cuida da limpeza pública da cidade do Natal, estaria depositando lixo numa área irregular, exatamente depositando lixo, utilizando como uma estação de transbordo, você bota o lixo dali, depois tira e leva para outro lugar, ali ao lado da ponte Newton Navarro. De fato, um crime ambiental, um absurdo que estava acontecendo, e nós gostaríamos aqui de chamar a atenção das autoridades, do prefeito da cidade de Carlos Eduardo e também de Sávio Hacker, diretor-presidente da Urbana, e demais participantes que têm responsabilidade sobre esse assunto para que isso não aconteça mais. Realmente, justamente aqueles que prestam serviço à própria Prefeitura, e a própria Prefeitura tem que dar exemplo em relação aos cuidados com o meio ambiente na cidade do Natal. Então, esse tipo de situação é intolerável e a gente espera que seja resolvido o mais rápido possível. Talvez a gente tenha alguma palavra daqui a pouquinho do secretário de Meio Ambiente e Urbanismo da Prefeitura de Natal, Marcelo Rosado, a respeito deste assunto. Mas fica o registro dessa matéria, muito bem feita, que fez um levantamento desse problema da empresa Marquise, está depositando lixo ali ao lado que é uma área, inclusive, ali que requer muitos cuidados com o meio ambiente, área com proximidade de mangue, área que necessita de uma preservação ambiental, sendo utilizada como uma área para se colocar lixo e depois se levar para outra localidade. Então, realmente fica esse alerta aqui para que esse problema não aconteça mais. Eu lembro a você que está nos acompanhando em relação à Unimed Natal, o maior e mais completo plano de saúde do Rio Grande do Norte. Proteja quem você mais ama. Proteja a sua família e também aos funcionários da sua empresa com o plano Uniflex da Unimed Natal. É com ele que você dispõe de uma excelente rede de atendimento em todo o estado do Rio Grande do Norte e também conta com a cobertura nacional para casos de urgências e emergências. Os preços são acessíveis e os descontos variam de acordo com o tamanho da sua família. Entre em contato com a Unimed Natal e conheça os benefícios que só a Uniflex oferecem para você.
Ligue 3220-6200. Quanto mais membros da sua família no plano Uniflex, maior será o desconto. Quanto mais funcionários da sua empresa no plano Uniflex da Unimed Natal, também maior será o seu desconto. Ligue 3220-6200. Unimed Natal, cuidar de você. Este é o plano. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho voltaremos com Marcelo Rosado, secretário de Meio Ambiente e Urbanismo da Prefeitura de Natal. Até já. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos conversar agora, já está aqui ao meu lado, com o secretário de Meio Ambiente e Urbanismo da Prefeitura de Natal, Marcelo Rosado. Seja bem-vindo ao nosso programa Boa Tarde, Cidadão, secretário. Boa tarde, Robson. Boa tarde, telespectadores aqui, todos os cidadãos aqui da cidade. Marcelo Rosado já havia frequentado o nosso programa em algumas vezes, mas como presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado do Rio Grande do Norte, né? E agora Exatamente. Está aqui como secretário de Meio Ambiente e Urbanismo. E aí a pergunta vai exatamente nessa linha sobre como é que está sendo o seu desafio. Você que é empresário, que muitas vezes encontrou dificuldades de empreender porque esbarravam em algumas burocracias, muitas vezes excessivas, exigências excessivas da própria CEMURB, por exemplo, como outros órgãos de licenciamento, e hoje você, na condição de empresário, passa a assumir a secretaria que tem a responsabilidade, dentre outros assuntos, de cuidar desse tema também. Como é que está sendo esse desafio? Robson, não deixa de ser um desafio quando o prefeito me fez esse convite, e eu acredito que, embora isso não estivesse nos meus planos, eu tinha um dever de ajudar, de aceitar esse desafio. Porque a gente, como você bem falou, nós que estamos na iniciativa privada, na área empresarial, a gente sempre se queixa que poderia ser diferente. Então, quando tem a oportunidade de ajudar, você se negar a dar essa contribuição, a sua colaboração, a forma de você enxergar o outro lado, né? Então, isso é importante e eu acredito que não só a mim ou outros que recebam convites parecidos para aceitar cargos no serviço público, uma oportunidade de servir, uma oportunidade de tentar fazer alguma coisa diferente, essas pessoas têm que vestir a camisa, aceitar o desafio e tentar, durante aquele período, não é para toda a vida, mas durante aquele período você dá a sua contribuição, a sua colaboração. Na CEMURB não é diferente, é um trabalho desafiante, a gente tem uma secretaria com bons técnicos. Esses técnicos também, muitos deles, a grande parte, são pessoas comprometidas, tentando fazer o melhor. O que existe, Robson, existe uma legislação. E essa legislação, ela é feita pela sociedade. Você colocou deputados, representantes, seja Câmara de Vereadores, deputados estaduais ou deputados federais, e essa legislação é feita por essas pessoas. O que é que acontece? Muitas vezes a gente entrega esse trabalho para esses representantes, não fazemos o acompanhamento, não damos as devidas, não colocamos com clareza o que é que a gente espera para que essa legislação ela sirva para desenvolvimento de uma forma sustentável. E aí muitas vezes o que é que acontece? É feita uma legislação e essa legislação, em vez de facilitar, ela dificulta de quem quer trabalhar de uma forma regular.
E é isso que a gente tenta descobrir, como a gente pode tirar esses gargalos para que a legislação facilite a quem quer trabalhar organizado, quem quer trabalhar regular, quem quer trabalhar de uma forma licenciada. Agora Senão existe... a gente estimula o camarada a trabalhar de uma forma irregular, de uma forma clandestina. Agora, existe uma máxima que diz o seguinte, né? A ponderação na aplicação da própria lei, porque as leis no país inteiro, e sobretudo nessa área não é diferente, elas na verdade são leis de certo modo generalistas. Então, muitas vezes, quando você vai aplicar aquela lei na prática, ela, na verdade, gera situações que praticamente inviabilizaria certos projetos que, se fosse, digamos assim, analisado com um pouco mais de bom senso, a aplicabilidade daquela lei em certos casos, você teria a condição de fazer com que o projeto continuasse a existir sem ele ser extinto diante das dificuldades que ela coloca. Concordo com você. Mas para isso... É esse o sentimento do secretário e daqueles que estão à frente da direção da Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo de facilitar e ponderar caso a caso na hora de, quando for algo que possa ser rediscutido, de ser aplicado de uma maneira diferente ou de se aceitar certas situações, certa flexibilidade? Exatamente, de você identificar o que é que está impedindo de haver um processo contínuo e você descobrir formas de uma forma clara, né, de uma forma que seja sustentável, porque aquela situação especial que aconteceu num determinado local da cidade, você não tinha uma legislação clara, mas pelo bom senso você via que podia permitir esse tipo de construção, aquele tipo de investimento. Mas tem uma outra situação em outro lado da cidade, você pode aplicar aquele mesmo raciocínio? Você pode conceder e interpretar que aquele licenciamento que você concedeu numa determinada área da cidade, você pode levar para o outro lado da cidade, e esse bom senso é o que a gente tenta progredir, a gente tenta colocar. Muitas vezes a gente coloca mais de um técnico para fazer essa análise, porque cada técnico tem uma visão, ele tem uma formação e ele tem um tipo de sensibilidade. A Secretaria, por exemplo, todo o processo ele tem uma análise urbanística e uma análise ambiental. E muitas vezes, quando a gente entende que o processo não está, o técnico ele não tem segurança, porque são muitas situações, você tem áreas contaminantes, você tem projetos públicos, você tem projetos de infraestrutura, e cada situação dessa você tem um técnico que tem uma formação mais elevada nesse sentido, ele é especialista naquele sentido. E projetos que contemplam vários segmentos. Então, numa situação como essa, você faz tipo um fórum, onde vários técnicos participam para analisar aquele processo para que a gente possa evoluir. Mas muitas vezes, mesmo a gente tendo todo o interesse, porque a gente sabe que aquele empreendimento é importante para que ele aconteça, a gente precisa de um entendimento do Ministério Público da mesma forma, porque a gente pode ter uma liberação naquele primeiro momento, o Ministério Público tem um entendimento diferente, e depois que aquele investimento começar a acontecer, ele ser paralisado. Então é interessante que a gente também já busque o entendimento da Procuradoria-Geral do município, do Ministério Público, para que... O Ministério Público também tem esse sentimento de flexibilidade em relação a algumas situações? Eu faço a pergunta porque nós observamos que muitos empreendimentos acabam por serem iniciados, mesmo sem o próprio alvará de construção, por exemplo, e às vezes, quando termina o empreendimento, é que vai receber o alvará de construção e ainda assim passa uma peregrinação de anos, né? Às vezes por pequenos detalhes que poderiam ser repensados e não conseguem concluir o processo de licenciamento. Eu entendo que o Ministério Público ele é um parceiro. Agora, muitas vezes, quando essas informações ou os estudos eles não estão bem consolidados, com uma consistência muito clara, aí há intervenção e o projeto é paralisado. Então, na grande maioria das vezes, a gente está tratando de uma forma geral, esses projetos que eles têm demora para sair esse alvará, esse licenciamento, foram processos que muitas vezes, por exemplo, você licenciou de uma forma e na hora de executar você executou diferente. Então, a fiscalização, depois que a obra está pronta, na vistoria se constatou-se que foi executado diferente. Então, não vai sair aquele licenciamento, aquele alvará, não vai ser concluído. Até que você corrija, ou você vai corrigir o projeto, ou você vai corrigir o prédio que você já executou. Então, se tudo for feito, começar da forma correta, ele vai terminar também da forma correta e também por um tempo recorde. Agora, quando você começa com poucas informações no projeto, você deu entrada no projeto, esse projeto estava pobre de informações, ele vai ter uma série de notificações e essas notificações, você demorando a atender, a análise do seu projeto também vai se demorando.
Você que está em casa nos acompanhando pode e deve participar, construir conosco esse programa Boa Tarde Cidadão, feito por nós e por você que está em casa assistindo pela Band Natal. O telefone é o 99827916 para mandar mensagem de texto ou mesmo WhatsApp e interagir conosco de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Estamos conversando com o secretário de Meio Ambiente e Urbanismo da Prefeitura de Natal, Marcelo Rosado. Secretário, em relação ao assunto que abordei no comentário, que abriu o programa de hoje, sobre a atitude da Marquise e me parece que mais alguma outra empresa que estavam depositando lixo, utilizando como uma estação de transbordo, essa matéria do jornal de hoje, ali nas proximidades da ponte Newton Navarro. Robson, eu, para ser sincero, não tenho conhecimento dessa informação, você está me colocando agora. E o que é que cabe à CEMURB, né? Depósito de entulhos, depósito de qualquer tipo de material, resíduos, etc., que você está jogando numa área que seja irregular, essa denúncia pode ser feita à CEMURB. A CEMURB tem uma fiscalização, temos a fiscalização urbanística e temos a fiscalização ambiental. E a nossa fiscalização vai ao local, vai levantar quem julgou aquele material ali, vai identificar e vai fazer um auto de infração. No caso, como você está colocando, se for com multas severas que devem ser aplicadas, né? Nós Porque temos hoje há uma exigência da própria CEMURB, quando você vai construir ou empreender qualquer tipo de coisa, né? Ou seja, para onde vai se levar um entulho, para onde você vai direcionar certas coisas. Então, essa exigência que acontece para o cidadão comum ou pequeno construtor deve acontecer também para as empresas, mesmo que prestem serviço para a prefeitura, como é o caso da Marquise. A mesma coisa. No caso da gente, quando você apresenta um projeto de início de uma construção ou de uma reforma, você já tem que apresentar o contrato de quem vai remover aquele entulho, para não ficar para depois e esse entulho ficar entupindo galerias, atrapalhando o cidadão comum que não consegue passar na calçada. Por isso que a gente já exige esse contrato já desde o início. E a gente pede a atenção da pessoa para contratar empresas que estejam regulamentadas, que estejam regularizadas. Muitas vezes a empresa, o cidadão faz o contrato com uma empresa e depois descobre um outro que está fazendo também aquela coleta, mas aquele outro não tem licenciamento. Aí, por ser mais barato, ele pensa que está fazendo um bom negócio, mas amanhã ele pode ser autuado porque contratou alguém que não está devidamente licenciado. Estamos conversando com o secretário de Meio Ambiente e Urbanismo da Prefeitura de Natal, Marcelo Rosado. Nós vamos agora a um breve intervalo e daqui a pouquinho nós retornaremos respondendo a perguntas de telespectadores. Você que está em casa pode mandar pelo WhatsApp ou mensagem de texto para o 99827916. Até daqui a pouco. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas, é grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Conversando com o secretário de Meio Ambiente e Urbanismo da Prefeitura de Natal, Marcelo Rosado. Mande a sua pergunta por mensagem. O pessoal às vezes telefona, mas não dá para atender aos telespectadores e anotar perguntas, né? Então você escreve a mensagem de texto ou mesmo manda pelo WhatsApp a mensagem que a gente vai interagir com você, né? Temos aqui a pergunta do Del Pereira, do Pitimbu, que está nos acompanhando. Ele pede para perguntar ao secretário se a obra no entorno do viaduto de Ponta Negra é de competência da CEMURB, porque no final do ano passado foram construídas algumas fontes luminosas lá e as fontes estão desligadas, mas a água parada continua dentro das fontes. E realmente é um perigo para a dengue. O telespectador está coberto de razão.
Certo. No caso, se está sendo depositado algo em algum ambiente que está favorecendo a criação de insetos, etc., você pode fazer uma denúncia à Covisa. Um exemplo. No caso da gente, se você está com a obra e você quer saber se aquela obra está licenciada, se ela está sendo executada da forma que ela foi licenciada. Então, cabe uma denúncia, a CEMURB vai verificar se a obra estiver em andamento, se aquela obra estiver paralisada, por exemplo, você iniciou uma obra e aquela obra está paralisada e ela está incomodando toda uma área, toda uma comunidade. A CEMURB vai lá e ela também pode fazer uma autuação de alguém que começou uma obra irregular e ele suspendeu a obra, para que tenha uma providência, para que tenhamos um equilíbrio. Me parece que nesse caso aqui é uma ação da própria Censur, né, que cuida das fontes e do ajardinamento dos canteiros da cidade, né? Me parece que aqui, pronto, ele concordou comigo aqui, mandou uma mensagem agora no WhatsApp, que realmente é uma obra da própria prefeitura da CEMURB, que tinha como secretário o Ranieri Barbosa. Até ele estará amanhã conosco, podemos abordar esse assunto aqui no Boa Tarde Cidadão. O trabalho da gente da CEMURB, qualquer obra que está para ser iniciada no município de Natal, esse projeto é dado entrada, a secretaria analisa, se tiver de acordo com a legislação, é liberado para você iniciar a construção. E no final, quando você conclui a obra, você pede um alvará final. E esse licenciamento no final para você operar, para você fazer o uso, se é um restaurante, se é um hotel, ou até mesmo um habites para você passar a morar, a secretaria vai lá e faz uma vistoria para confirmar se o que você apresentou no projeto inicialmente que foi aprovado, ele foi executado conforme o projeto. Se tudo isso acontecer normalmente, você vai receber o seu habites e aí você vai poder comercializar aquele imóvel, conseguir financiamento, etc. Estamos conversando com Marcelo Rosado, secretário de Meio Ambiente e Urbanismo da Prefeitura de Natal. Perguntas sobre licenciamento de obras, de empresas, né? Qualquer dúvida que você tenha também, pode interagir conosco no 99827916. Manda sua pergunta por mensagem de texto ou também pelo WhatsApp. É importante você dizer o seu nome, a cidade de onde está falando e o bairro para que a gente registre aqui a sua pergunta. O Paulo da Cidade Nova pergunta ao secretário, ele comentou o seguinte, que a fiscalização tem que ser permanente, mas os secretários não interagem com a população, ficando, segundo a avaliação dele, mais nos ar-condicionados. O secretário me falava nos bastidores exatamente sobre isso, né? A questão da necessidade da participação da população. São muitos trabalhos, as responsabilidades de cada secretaria, não é nem só pela CEMURB, mas todas as outras secretarias. E a gente tem uma série de trabalhos que são trabalhos internos, de reuniões com os setores, de atendimento das pessoas que precisam resolver problemas para que a gente consiga desenvolver. E muitas vezes, se a gente não receber informações do que está acontecendo na cidade, a gente tem dificuldade de colocar esses trabalhos em campo. Por exemplo, a gente está fazendo um trabalho agora em parceria com o pessoal do CRES, que são os corretores de imóveis, e também com as imobiliárias. A quantidade de placas clandestinas que tem na frente de imóveis, em portes, isso é um trabalho que nós estamos fazendo em parceria para que a gente consiga inibir. São atividades que estão sendo exercidas de forma irregular. Nós estamos fazendo esse trabalho em parceria porque até o CRES ele vai punir aquele corretor que ele não está seguindo as regras normais. Ele não poderia estar usando um poste, ele não poderia estar usando determinadas áreas para fazer a divulgação daquele imóvel que ele está comercializando. Então, nós estamos fazendo uma campanha, vamos fazer um trabalho em várias áreas da cidade. Então, aquele cidadão que também está se sentindo prejudicado, que naquele bairro, naquela rua tem muitas placas, ou até alguma atividade comercial irregular, ele pode fazer a denúncia que a CEMURB irá com o setor de fiscalização e observar se essa atividade está regulamentada, se ele tem um licenciamento adequado. Senão, esse cidadão vai ser autuado. Temos aqui a pergunta do Pedro Paulo, que está nos acompanhando no Tirol. Ele gostaria de saber se há previsto algumas ações por parte da Prefeitura de Natal, através da CEMURB, em relação à conscientização dos cidadãos e empreendedores que desejam construir na cidade do Natal. Nós estamos sempre fazendo esse trabalho, estamos agora fazendo na Universidade Federal, onde a gente busca o quê? Treinar pessoas para que essas pessoas possam dar auxílio a juntar documentação na hora de entrar um projeto na secretaria, profissionais da área de arquitetura, da área de engenharia, para que cada vez mais eles entendam por que a exigência daqueles documentos.
Aqueles documentos que nós exigimos é visando proteger a uma atividade que ela precisa estar sempre regular. Se a gente consegue fazer aquele trabalho, montar o processo de uma forma completa, seu processo vai andar mais rápido. E essa informação precisa chegar para que as pessoas não entendam que é só exigência. Não, faz um sentido ter aquela exigência daquele documento. Pergunto ao secretário Marcelo Rosado, da área do Meio Ambiente e Urbanismo da Prefeitura de Natal. Há algum projeto em vista por parte da Secretaria que você deseja desenvolver ao longo desse ano de 2015? Nós temos vários trabalhos. Nós temos agora uma preparação, nós vamos fazer a Semana do Meio Ambiente de Natal, vai ser agora no Parque da Cidade, o dia 5 de junho é o Dia Internacional do Meio Ambiente. Estamos em um trabalho em parceria com a FUCART, onde a gente vai ter várias palestras, e a última palestra é uma palestra bastante interessante, que o Fernando Gabeira, que tem um trabalho na área de meio ambiente na Globo News, ele estará junto com a gente aqui, participando de várias palestras, e no final ele fará uma palestra onde ele irá apresentar esse trabalho do que ele está encontrando no Brasil inteiro. Nós também teremos a agenda no dia 6 e no dia 7. No dia 8 a gente vai ter um encontro em parceria com a Universidade Federal. Através do Metrópole Digital nós estamos estabelecendo um observatório para que a gente consiga entender toda a região metropolitana de Natal. Natal não é mais só Natal. Natal ele interage dinamicamente com São Gonçalo do Amarante, com Ceará Mirim, com Extremóis, com Parnamirim, principalmente todas essas Macaíba, cidades, né? A gente precisa, as decisões, elas têm reflexo nas cidades vizinhas. E as cidades vizinhas também, quando tomam decisão, também tem reflexo na cidade de Natal. Quando então, você pensa em Natal, Parnamirim é quase uma cidade só, que já está totalmente emendada, né? Então é uma região. E a gente está criando, através do conhecimento, como é que a gente pode criar índices, indicadores, para que facilite essas decisões e que a cidade, ela cada vez mais, ela sofra menos com os impactos do crescimento. Temos a pergunta aqui da Maria Clara, que está nos acompanhando em Ponta Negra. Ela gostaria de saber do secretário a respeito da matéria que saiu na Tribuna do Norte, onde fala em relação à retirada de 200 cigarreiras da cidade do Natal. Esse é um trabalho, é mais um trabalho desafiante que a gente está fazendo. Vocês vejam, Robson, que é o seguinte, é importante que a cidade toda conheça como é esse trabalho. Quem faz a fiscalização, realmente se a atividade é regular ou irregular, somos nós da CEMURB. Somos nós que temos lá o poder de fazer o auto de infração e cobrar uma multa. Mas quem dá a concessão para você usar qualquer espaço público é a Censur. É a Censur que toma conta dos canteiros da cidade, das praças da cidade, eles que fazem toda a decoração no período natalino. E esse uso de ocupação do uso que seja público, quem dá essa concessão é a Secretaria de Serviços Urbanos. Nós temos um caso agora recente, onde houve uma operação, onde ficou interditado por algum tempo, aquela praça que fica ali próxima ao shopping ali, chegando em Ponta Negra, que é onde a gente chama o ponto 7. Então, foi dado de início uma autorização pela Censur para que algumas atividades fossem desenvolvidas. Por exemplo, uma sorveteria, uma banca de revistas, um outro que poderia vender chopp. E de um determinado momento, até mesmo por sobrevivência, esses empresários começaram a trabalhar outras atividades, por exemplo, como show, música ao vivo. E chegou um momento que a gente foi dando prazos para que eles se regularizassem. Porque a atividade que tinha sido inicializada era uma atividade diferente. Chegou ao ponto da gente ter que interditar, foi feito todo um entendimento com o Ministério Público, com a Procuradoria-Geral do município, para que a gente conseguisse encontrar uma solução. E hoje essa solução ela está pronta, onde eles estão trabalhando de uma forma, demos um prazo para eles se regularizarem, mas enquanto isso, eles já estão podendo trabalhar de uma forma normal. Então, o mesmo entendimento vai ser estendido para várias outras áreas da cidade, para aquelas pessoas que não têm ainda a licença para trabalhar, para funcionar naquele local. Secretário, nosso tempo já está chegando ao fim, mas rapidamente, se for possível responder, temos aqui uma última pergunta de um telespectador nosso, que é em relação ele é síndico no condomínio e gostaria de saber se para construir uma guarita no condomínio dele é necessária a autorização da CEMURB ou ele pode fazer essa obra? É necessária a autorização. Ele tem que apresentar esse projeto para que a gente possa avaliar. É o Douglas do Tirol. Certamente, porque essa guarita pode mudar a entrada do prédio, a regra de acessibilidade tem que ser submetido sim. Obrigado, secretário Marcelo Rosado, pela sua participação no nosso Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço e me coloco à disposição.
Ficamos por aqui com Boa Tarde Cidadão, mas você continua ligado na Band Natal com os donos da bola. Um grande abraço e até amanhã de volta com Boa Tarde Cidadão ao vivo e com a sua participação.